Fique agora com as emoções do resumo semanal de Quando Me Apaixono. Honório fala para Germano que vai aceitar a sociedade. O engravatado comemora a notícia. Honório fala para Germano que Matias insistiu para que a sociedade fosse aceita. O engravatado comenta que o seu filho não liga para os negócios. Germano demonstra a sua insatisfação para Honório. Eles iniciam os trâmites da sociedade. Honório dá as boas-vindas para Germano. Karina comenta que já decidiu seu futuro. Renata sugere que a costureira peça o divórcio. Karina comenta que não vai ligar para a opção de ninguém. Carlos ressalta que o divórcio não é mais um tabu. Matilde insinua que o mundo está evoluindo. Jerônimo comenta que todos vão entender Karina. Lázaro fala para a costureira que Deus não vai se opor à relação deles. Karina decide tomar banho. Carlos comenta que está com fome. Matilde decide cozinhar. Jerônimo e Renata ficam a sós. Augusto invade a fazenda. O vilão comenta que denunciou Álvaro. Augusto assegura que não é um bandido. Regina procura Roberta. A invejosa pensa em qual roupa usar. Regina sugere que Roberta use o suéter e a calça. A invejosa comenta que precisa fazer compras. Regina promete apoiar Roberta. A viúva revela que já falou com o advogado. Regina fala para Roberta que elas devem ir ao banco. A viúva comenta que a filha já pode receber o dinheiro. Regina promete a Roberta que o processo não vai demorar. A viúva comenta que Roberto adorava a invejosa. Jerônimo enfrenta Augusto. Ele não acredita na inocência do rival. Jerônimo chama Augusto de assassino. O vilão promete denunciar o rival. Renata intervém. Augusto finge que foi ofendido. Ele insinua que Jerônimo é influenciável. Augusto reitera que fará de tudo para limpar o nome. Carlos e Matilde decidem trabalhar. Elvira chega na fazenda. Matilde comenta que já foi tudo resolvido. Elvira anuncia que a fazenda é amaldiçoada. Ela exige que Carlos e Matilde saiam do local. O galego desconhece a mãe. Carlos insinua que Elvira virou outra. Ele comenta que a mãe não vai mandar em sua vida. Carlos sugere que Elvira volte para a capital. A Dondoca sai furiosa. Jerônimo fala para Renata que não falou nada sobre a Aurora, pois decidiu não expor Ezequiel. Ele assegura para a mocinha que a loira ainda está viva. Renata relembra a Jerônimo que Augusto abriu um processo. Eles discutem. Renata insinua que Jerônimo está sendo injusto. Ela teme que o vingativo vá parar na cadeia. Jerônimo avisa que não tem medo de Augusto. O vingativo comenta que o rival estraga o dia de qualquer um. Constanza segue com Amparo. Ela fala para Inês que Corina saiu. Constanza conta para a amiga que vai cuidar de Amparo. Inês comenta que a responsabilidade é muito grande. Ela anuncia que Constanza não pode se afeiçoar à criança. A Morena informa a Inês que ficará com Amparo somente por uma noite. A mãe de André teme que Corina não regresse. Constanza deduz que a garota vai voltar. Augusto segue com ódio de Jerônimo. Ele pensa nas acusações do rival. Augusto deduz que Ezequiel o delatou. Jerônimo leva Marina para a casa paroquial. Ele a coloca no sofá. Marina ganha a companhia de uma enfermeira. A profissional decide preparar tudo. Marina agradece a Jerônimo. Ele sugere que ela repouse. Eles escutam a campainha. Antônio aparece. Ele se surpreende ao ver Jerônimo. Antônio conhece Marina. Ele esclarece que ainda não é sacerdote. Jerônimo comenta que Antônio e Regina são amigos. O seminarista cumprimenta Marina. A médica teme incomodar Antônio. Jerônimo fala para o seminarista que Marina está grávida. Antônio não se opõe à presença da médica. Marina comenta que espera gêmeos. Antônio a parabeniza. Jerônimo percebe que o seminarista vai cuidar de Marina. Antônio deseja falar com Renata. Jerônimo sugere que o seminarista vá à fazenda. Antônio se retira. Renata fala com Regina. A viúva comenta que Gonçalo está melhorando. Regina revela para Renata que o ricaço quer o casamento civil. A mocinha pensa em ir à capital. Regina percebe que Renata está preocupada. A mocinha comenta que o final de semana foi um caos. Roberta fala com Augusto.
Ele admite que está de mãos atadas. Augusto fala para Roberta que foi traído por Ezequiel. Eles relembram o aniversário de Severino. Roberta recorda que seduziu Ezequiel. Ela esconde a verdade de Augusto. O vilão exige saber se Roberta teve algo com Ezequiel. Ela desconversa. Augusto esclarece que precisa desmascarar Ezequiel. Ele deseja reconquistar a confiança de Renata. Roberta continua aflita. Augusto exige que Ezequiel invente que foi abusada por Ezequiel. Ele planeja enganar Renata. Augusto comenta que Roberta sabe bancar a vítima. A invejosa começa a gostar do plano. Roberta comenta que Augusto é perverso. Ela decide ajudá-lo. Alzira diz a Ezequiel que eles já podem ficar tranquilos. A odalisca admite que ainda se culpa pela traição. Alzira comenta que não perdoa a si mesma. Ezequiel sugere que a esposa esqueça o passado. Alzira segue triste. Ela diz que Ezequiel não merecia a traição. Ele relembra que também traiu a esposa. Alzira crê que é sortuda por ter se casado com Ezequiel. Ela comenta que ele é o melhor dos maridos. Ezequiel informa a Alzira que não é um santo. Ele admite que está com a consciência pesada. Alzira estranha. Ezequiel comenta que não merece ficar em um altar. Ele assusta Alzira. Carina fala para Lázaro que sentiu muito medo. Eles creem que o amor venceu. Lázaro diz que Carina foi uma heroína. Ela ressalta que o amor a deu forças. Carina fala para Lázaro que vai se divorciar de Álvaro. Eles planejam o casamento. Constanza chega com Amparo. A empregada e Honório veem a bebê. O empresário não entende a atitude da esposa. Constanza fala para Honório que vai cuidar de Amparo, pois Corina precisou resolver alguns problemas. O empresário sugere que a esposa não cuide da filha alheia. Constanza não muda de ideia. Ela decide preparar a mamadeira. Jerônimo fala para Renata que Antônio está no interior. Eles comentam que o antigo ciumento virou seminarista. Renata admite que Antônio a surpreende. Ela diz para Jerônimo que Gonçalo vai marcar a data do casamento civil. O vingativo comenta que não pretende faltar à cerimônia. Jerônimo diz que Renata merece ser recompensada. Ela fala para ele que quer dormir cedo. Jerônimo acaricia Renata. Marina conta para Antônio que o vingativo é o pai dos seus filhos. O seminarista crê que Jerônimo foi infiel. Antônio decide não julgar Marina. Ela conta para ele que decidiu não omitir nada. Marina diz que Jerônimo estava separado de Renata. Antônio lamenta a situação da médica. Ele fala para Marina que consegue entendê-la. Manuela serve os patrões. Ela diz que Matilde e Carlos foram à cidade. Manuela cita Marina. Ela comenta que quer ajudar a médica. Manuela insinua que Marina não se alimenta bem. Renata deduz que a cozinheira quer se mudar. Manuela ressalta que pode levar comida para Marina. Jerônimo aprova a ideia. Renata também não se opõe. Manuela comenta que está pensando nas crianças. Ela admite que não quer incomodar. A mocinha fala para Jerônimo que não quer ser abandonada. Renata faz drama. Hermínia entrega uma intimação para Jerônimo. O vingativo descobre que Augusto denunciou a pessoa que ajudou Álvaro. Renata comenta que Jerônimo não tem nada a ver com a situação. O vingativo admite que foi cúmplice involuntário. Jerônimo teme ser preso. Ele alarma Renata. Jerônimo comenta com a mocinha que o diretor da prisão e Isaac o envolveram na história. Ele fala para Renata que velou Álvaro na fazenda, mesmo sabendo da verdade. Jerônimo informa a mocinha que vai enfrentar a situação. Renata o apoia. Jerônimo sugere que a esposa o acompanhe na ida à delegacia. Ele disfarça o seu nervosismo. Renata comenta que Jerônimo precisa relaxar. Eles namoram. Manuela fala para Carina que vai precisar de ajuda com Marina. A cozinheira relembra que Alisson está chegando. Carina fala para Manuela que Jerônimo não vai se opor a receber a adolescente. A cozinheira comenta que sente vergonha de pedir favores. Carina se oferece para falar com Renata. Manuela decide conversar com os patrões novamente. Jerônimo prepara uma surpresa para Renata. Ela sai do banho. Renata se surpreende com a atitude de Jerônimo. Ela vê as velas. Jerônimo sugere que Renata tome vinho. Ela pega a taça.
Renata admite que Jerônimo é romântico. Ele comenta que ela é a sua musa inspiradora. Eles brindam. Renata aprova o sabor da bebida. Ela fala para Jerônimo que está se animando. Renata admite que pensou em jogar a toalha. Jerônimo a mima. Renata confessa que a situação não está fácil. Ela fala para Jerônimo que pediu a ajuda de Deus. Renata admite que Marina a deixa enciumada. Jerônimo pede um voto de confiança para a mocinha. Ele fala para Renata que vai resgatar a relação deles. O casal segue no maior amasso. Jerônimo leva Renata para a cama. Eles trocam juras de amor. Jerônimo beija o corpo de Renata. Eles fazem amor. Amparo chora. Constanza sente pena da criança. Honório crê que a bebê está com fome. Constanza nega. Honório admite que o choro o incomoda. Constanza consegue acalmar a criança. Ela comunica para Honório que Amparo vai dormir na cama. Constanza pede para o marido não se mexer nem roncar. Honório teme machucar a criança. Constanza decide dormir no quarto de Matias. Honório se estressa. Ele insinua que Constanza está morrendo de amor pela criança. A morena admite que adora Amparo. Honório relembra a Constanza que a criança deve ficar com a mãe. A morena segue falando que ficará com Amparo só por uma noite. Matias e Adriana falam para Benjamin que a situação está passando dos limites. O idoso exige que todos mantenham a farsa. Benjamin comenta que César precisa ser feliz. Ele insinua que a morte do filho será mais rápida com uma desilusão. Adriana relembra que César precisa fazer mais exames. Benjamin pensa em enganar o filho novamente. Matias diz que mentir não é bom. Benjamin comenta que um pai sempre quer o melhor para o filho. Ele pede a compreensão dos jovens. César surge em sua casa. Ele olha para a aliança que comprou. César pensa em Adriana. Ele beija a aliança. No dia seguinte, Carlos fala para Elvira que já colocou tudo no carro. Ela admite que fez mudanças na casa. Matilde e Carlos aprovam a decoração. A Dondoca percebe que não se equivocou. Carlos é amável com a mãe. Ele sugere que Elvira seja menos controladora. A Dondoca promete voltar para o casamento. Matilde diz que gostou de tudo. Carlos admite que ama a mãe. Eles trocam declarações. Elvira diz que Matilde será sua nova filha. Manuela visita Marina. A cozinheira comenta que gostou de Antônio. Manuela crê que o seminarista está consagrado a Deus. A cozinheira diz que já precisa ir. Marina gosta do cuidado de Manuela. Antônio decide acompanhar a cozinheira. Marina pensa em ligar para Severino. Manuela deduz que o padre está preocupado. Ezequiel limpa a caminhonete. Ele encontra algo estranho. Ezequiel relembra a conversa que teve com Augusto. Ele recorda que o patrão estava interessado no casamento de Carina. Ezequiel encontra o que Augusto havia guardado na mala. Ele percebe os itens de sequestro. Jerônimo depõe. Ele é confrontado pela autoridade. Jerônimo diz que Isaac e Álvaro pediram a sua ajuda. O vingativo revela que Augusto e o alcoólatra roubaram o sarmento da Bonita. O fazendeiro informa que o vilão tentou eliminar Álvaro. O oficial segue desconfiado. Jerônimo comenta que só desconfia de Álvaro e Augusto. O oficial insinua que os bandidos tiveram outro cúmplice. Ele exige que Jerônimo não esconda evidências. O vingativo admite que Ezequiel sabia de tudo. Augusto negocia com um cliente. Ezequiel fala para o vilão que encontrou a mala. Augusto percebe que o funcionário mexeu em seus pertences. Ele chama Ezequiel de idiota. Augusto humilha o funcionário. Ele comenta que já está farto do corno. O oficial libera Jerônimo. Renata sai com o marido. Jerônimo fala para a mocinha que não queria entregar Ezequiel. Renata comenta que o marido agiu bem. O oficial informa a colega que Ezequiel também precisa depor. Adriana se oferece para ajudar Constanza. A morena comenta que não quer comer. Honório ressalta que Amparo chorou a noite inteira. Constanza comenta que quer cuidar da criança mais vezes. Honório deseja ter netos. Adriana admite que seguirá com a farsa. Benjamin e César comem juntos. Julieta os visita. César a recebe. Julieta decide tomar café.
Ela fala para César que já está com a proposta dos cardápios. O garotão analisa tudo. Julieta explica o conceito do cardápio para César. Ele segue comovido. Benjamin pensa na lista de ingredientes. Ele comenta que adora macarrão ao molho branco. César demonstra sua animação. Ele comenta que está no melhor momento de sua vida. Regina e Roberta vão ao banco na companhia do advogado. O bacharel comenta que a invejosa precisa provar que é filha da viúva. Regina revela que já fez um exame de DNA com Roberta. O advogado comenta que as damas precisam assinar muitos documentos. Ele admite que o processo referente à herança pode durar algumas semanas. Roberta assina um documento. Ela descobre que terá que colocar as suas digitais no papel. Regina assina o documento. Roberta começa o processo das digitais. A invejosa comenta que quer mudar o sobrenome. O advogado concorda. Branca fala para Josefina que elas precisam de mais dinheiro. A víbora informa que não será pressionada. Josefina fala para Branca que sabe lidar com outros criminosos. A víbora insinua que Leandro ainda não está colaborando. Josefina assegura para Branca que Constanza vai se envolver com Amparo. Elas debocham da situação. Josefina e Branca comentam que Amparo será a sentença de morte de Constanza. Elas também tramam contra Regina. As vilãs fingem loucura. Constanza vai às compras. Ela comenta que Amparo precisa de um berço. Constanza ressalta que a bebê merece tudo do bom e do melhor. Gonçalo volta para a empresa. Ele é ovacionado pelos funcionários. Gonçalo agradece a recepção. Todos comentam que o Ricaço é o melhor patrão. Gonçalo contém as lágrimas. Matias o abraça. Honório comenta que os funcionários tiveram a iniciativa da recepção. Gonçalo recebe uma salva de palmas. Roberta crê que queimou Germano. Ela tira sua camisa. Germano também retira o paletó. Roberta fala para o engravatado que está começando a trabalhar. Germano a cobre. Eles flertam. Todos acomodam Gonçalo. Os preocupados comentam que o Ricaço ainda não pode abusar. Adriana informa que já providenciou o vídeo institucional. Honório e Matias comentam que já está começando uma nova etapa na empresa. Gonçalo concorda. Germano e Roberta surgem desconcertados. A invejosa fala para Beth que teve um pequeno acidente no elevador. Gonçalo e os demais se aproximam. Todos estranham a vestimenta da invejosa. Germano descobre que Roberta é filha de Gonçalo. O engravatado inventa que derrubou café na invejosa. Todos desconfiam da situação. Gonçalo recebe Germano. Honório revela que o engravatado é o novo sócio da empresa. Roberta sorri. Beth empresta uma roupa para a invejosa. Roberta decide se trocar. Germano comenta que pode continuar sem o paletó. Ele admite que está adorando a empresa. Roberta vai ao banheiro e fala sozinha. Ela comenta que adorou Germano. Roberta gosta de saber que o engravatado é rico. Jerônimo e Renata chegam na fazenda. Eles encontram Antônio. Renata sai com o seminarista. Manuela confessa para Jerônimo que precisa de um favor. Marina faz uma ligação. Délia entrega o telefone para Severino. O padre pergunta como a sobrinha está. Marina fala para Severino que não pode visitá-lo. Ela conta para o tio que um novo seminarista já chegou na casa paroquial. Severino comenta que deseja voltar a trabalhar. Ele ressalta que a cidade não precisa de um padre substituto. Severino sugere que Marina não fique triste. Ela exige que o tio obedeça às ordens da profissional. Marina sofre. Ela sente saudade de Jerônimo. Marina comenta que queria o vingativo ao lado dela. Manuela revela para Jerônimo que já alimentou a médica. A cozinheira confessa que está com um problema. Manuela fala para Jerônimo que a sua neta vai chegar no interior. Ela pergunta se pode hospedar Ellison na fazenda. Jerônimo permite. Manuela admite que está envergonhada. Ela comenta que não é uma abusada. Jerônimo fala para Manuela que a adora. Carlos os interrompe. Manuela sai. Carlos fala para Jerônimo que eles têm um problema. O galego insinua que virou um inútil após o acidente. Carlos fala para Jerônimo que não tem como fazer as misturas. Ele propõe que o amigo contrate uma enóloga. Carlos indica uma pessoa. Jerônimo segue a recomendação do amigo. Renata e Antônio passeiam pela plantação. Ele comenta que está pensando na sua falecida esposa.
Antônio conta para Renata que passou por uma tragédia familiar. Ela sente pena dele. Antônio recorda os momentos bonitos. Renata fala para o seminarista que sentiu algo muito estranho ao ver uma foto de Roberto. Ela revela que se lembrou de olhares e admite que sentiu ternura. Antônio recomenda um livro para Renata. Ele insinua que ela precisa de terapia. Renata fala para Antônio que amou a sua lembrança. Ele sugere que ela entenda o passado. A empregada recolhe a roupa de Josefina. Ela fala para Regina que Roberta não quis nenhum pertence da víbora. A viúva pede para a funcionária dar um fim nas roupas. Regina descobre que Josefina guardou uma caixa misteriosa. Ela a abre. Adriana impressiona Germano. Ele comenta que os empresários fizeram um excelente trabalho. Honório e Gonçalo comentam que nunca perderam o entusiasmo. Germano deseja assinar o contrato. Gonçalo comenta que o engravatado também precisa ser apresentado para a imprensa. Germano ressalta que quer o apoio de Roberta. Honório insinua que a sobrinha não está capacitada. Germano comunica que quer fazer parte da mesma equipe de Roberta. Gonçalo não se opõe. Roberta inventa que está gostando de trabalhar. Com exceção de Gonçalo, todos percebem a intenção da invejosa. Corina procura Inês. Elas estranham a demora de Constanza. Corina insinua que a morena não saberá cuidar de Amparo. Constanza aparece. A morena entrega Amparo para Corina. Constanza revela que a criança chorou a noite inteira. Ela mostra as compras. Inês comenta que a amiga está exagerando nos cuidados. Constanza sugere que Corina aceite os presentes. Regina vê os pertences da filha. Ela cheira a roupinha. Regina se emociona. Ela revive a infância da filha. Regina analisa algumas fotos. Ela pensa que está diante da fotografia de Roberta. Regina admite que o olhar da invejosa mudou muito. Ela confessa que Roberta virou fria e dura. Regina promete cuidar da invejosa. A viúva comenta que perdeu muitos momentos importantes. Corina ressalta que não tem como levar os presentes. Constanza segue desvairando. Corina sai com Amparo. Inês repreende Constanza. A morena comenta que só quer ajudar. Inês reitera que Constanza não pode se envolver com Amparo. A morena ressalta que se sentiu útil. Constanza decide dar a sua aula de culinária. Carlos faz uma ligação. Ele fala para a amiga que se queimou com ácido. Carlos pede a presença de Priscila. Ele comenta que só confia nela. Priscila admite que está desempregada. Ela aceita a proposta de Carlos. Karina fala para o advogado que quer se divorciar de Álvaro. Ele comenta que o divórcio não vai demorar. Karina admite que quer se casar novamente. O advogado comenta que a costureira merece ser feliz. Matilde acompanha Karina. Antônio brinda com os pombinhos. Jerônimo comenta que Renata o fez conhecer o amor. A mocinha decide dar uma carona para Antônio. Ela se despede do marido. Jerônimo e Lázaro conversam sobre um terreno. O capataz comenta que quer construir uma casa para Karina. Jerônimo sugere que Lázaro comece a construção. Ele decide emprestar dinheiro para o funcionário. Jerônimo sugere que Lázaro pense no futuro. Ele comenta que não há pressa para a devolução do dinheiro. Jerônimo relembra que Lázaro salvou a sua vida. Eles selam o trato. Ezequiel conta para Augusto que Álvaro foi preso. O vilão comenta que vai se vingar de quem ajudou o alcoólatra. Augusto conta para Ezequiel que chegará um carregamento. Ele comenta que Aurora merece arder no fogo do inferno. A empregada anuncia que um mensageiro quer ver Ezequiel. O corno não entende nada. Augusto não deixa Ezequiel sair. O corno descobre que precisa depor no caso de Álvaro. Antônio fala para Renata que já sabe da verdade sobre Marina. Ela admite para ele que a situação é dolorosa. Antônio comenta que Renata sabe vencer os obstáculos que a vida impõe. Ela se distrai. Renata quase atropela um motociclista. Aníbal se desequilibra e cai. Renata o socorre. Aníbal anuncia que já está bem. Renata exige que o motociclista procure um médico. Ele não consegue se levantar. Renata percebe que a moto de Aníbal está destruída. Augusto coloca Ezequiel contra a parede. O corno banca o desentendido. Augusto informa a Ezequiel que não vai perdoar uma traição. O corno tenta reconquistar a confiança do patrão. Ezequiel garante que não mentiu.
Augusto deseja assistir o depoimento do funcionário. Aníbal conta para Renata e Antônio que já tem 18 anos. Eles comentam que o jovem foi imprudente. Renata convence Aníbal a acompanhá-la. Ele se preocupa com a moto. Antônio decide cuidar do veículo. Renata coloca Aníbal no carro. Carlos fala para Jerônimo que já falou com Priscila. O vingativo percebe que Matilde ficará enciumada. Carlos admite para Jerônimo que já namorou com Priscila. O vingativo sente cheiro de problema. Jerônimo exige que Carlos seja profissional. Karina e Matilde visitam Alzira. A fofoqueira comenta que tudo voltou ao normal. Alzira crê que Karina desistiu do casamento. A costureira informa que já solicitou o divórcio. Karina fala para Alzira que decidiu ser a dona do próprio destino. A odalisca relembra que a filha precisa ser batizada. Matilde revela que um seminarista chegou na cidade. Alzira descobre que Marina saiu da Bonita. Ezequiel aparece aflito. Ele revela que precisa depor sobre Álvaro. Matilde conta para Ezequiel que Jerônimo também depôs. Germano, Matias e Roberta percorrem a empresa. O bonitão fala para a ex-mulher que o trabalho não será fácil. Roberta promete não desapontar. Germano se oferece para ensinar tudo para a invejosa. Roberta comenta que ser produtiva é incrível. Gonçalo fala para Honório que quer trabalhar em casa. O ricaço comenta que estava entediado. Honório revela para Gonçalo que Constanza levou um bebê para casa. O ricaço se preocupa com a irmã. Gonçalo sugere que Honório crie um recém-nascido. O empresário debocha. Germano comenta que Matias pode suceder o Gonçalo. O ricaço anuncia que sente orgulho do filho. Gonçalo descobre que Regina chegou. Ele se arruma para ir embora. Gonçalo dá adeus. Constanza comenta que Corina tem talento para a cozinha. A garota percebe que Inês se aborreceu. Constanza conta para Corina que está gostando de Amparo. A garota comenta que não se incomoda com a situação. Corina permite que Constanza cuide de Amparo mais vezes. Ela sugere que a morena não conte nada para Inês. Branca fala para Leandro que Josefina não está disposta a soltar mais dinheiro. A maluca anuncia que a víbora quer falar com Corina. Leandro não facilita para Josefina. Elza examina Aníbal. Ele aperta a mão de Renata. Aníbal descobre que terá que andar de muletas. Ele fica arrasado. Aníbal revela que não mora na cidade. Ele conta que pilotou por 2 dias. Aníbal revela que estava a caminho da Cruz do Amor. Elza comenta que a fazenda é famosa na região. Ela exige que Aníbal siga de repouso. Elza decide procurar algumas muletas do depósito. Renata trata Aníbal como um bebê. Ele se incomoda. Karina e Matilde chegam com Ezequiel. A costureira anuncia que já deu entrada no processo de divórcio. Ezequiel exige conversar com Jerônimo. Eles vão para o escritório. Renata comenta que abusou do tempo de Antônio. Ele decide visitar Severino. Renata sugere que Antônio mande lembranças para o padre. O seminarista comenta que precisa justificar a presença de Marina na casa paroquial. Antônio vai embora. Renata admira o estilo de Aníbal. Ele recebe as muletas. Aníbal exige que Renata conserte a moto. Ela o relembra que já se comprometeu. Aníbal teme ser enrolado por Renata. Jerônimo fala para Ezequiel que não teve como mentir. O vingativo sugere que o corno deponha sozinho. Jerônimo não entende o nervosismo de Ezequiel. O corno admite que esconde um segredo. Jerônimo promete a Ezequiel que não irá julgá-lo. O corno revela que já esteve na cadeia. Ele teme voltar para o presídio. O mecânico promete consertar a moto de Aníbal em 2 dias. O jovem consegue tirar algo importante do veículo. Aníbal fala para Renata que está sem dinheiro. Ela reitera que vai arcar com todos os gastos. Renata fala para Aníbal que as pessoas da cidade são amáveis. Ela conta para ele que conhece Augusto. Renata deduz que Aníbal é parente do vilão. O jovem não abre o jogo. Aníbal reage surpreso ao descobrir que Augusto é dono da fazenda. Jerônimo promete guardar o segredo de Ezequiel. O corno aceita depor. Jerônimo fala para Ezequiel que os documentos dos criminosos não são de domínio público. O corno reage aliviado. Renata e Aníbal chegam na Cruz do Amor. Augusto celebra a chegada da mocinha.
Renata comenta que quase atropelou o garoto na estrada. Augusto anuncia que não conhece Aníbal. O jovem revela que é filho de Hortência, refrescando a memória do vilão. Augusto comenta que já terminou com a dama. Aníbal revela que está no interior sem autorização da mãe. O jovem comunica que é filho de Augusto. Renata reage surpresa com a notícia. Augusto quase tem um troço. Alzira visita Marina. A médica sugere que a odalisca não a chame de senhora. Marina fala para Alzira que precisa permanecer na cama. A médica segura a filha da amiga. Alzira diz que Marina salvou a vida da criança. A médica comenta que a amiga também colaborou na recuperação. Alzira diz para Marina que ficar de repouso é desesperador. Augusto não acredita em Aníbal. Ele insinua que o jovem quer se aproveitar dele. Eles discutem. Renata intervém. Augusto diz que Aníbal é um golpista. O jovem revela que soube da verdade pela avó. Augusto diz que a velha mentiu. Aníbal admite que Hortência não o contou nada. Ele fala para Augusto que a dama tem péssimas recordações do passado. Alzira pergunta que Marina sente por Jerônimo. A médica desconversa. Alzira fala para Marina que vai ajudá-la a se distrair. Ela mostra o tricô. Alzira fala para Marina que o tempo passa rápido. Jerônimo percebe que Renata não voltou. Ele decide ligar para a esposa. Jerônimo e Manuela percebem que Renata esqueceu o celular. Ele pega o telefone. Alzira ensina Marina a tricotar. O telefone toca. Marina decide atender. Jerônimo a surpreende. Marina esclarece para o vingativo que Renata e Antônio não estão na casa paroquial. Jerônimo pergunta se a médica está bem. Marina encerra a ligação. Ela crê que Jerônimo só se importa com Renata. Alzira lamenta a situação da médica. Augusto enxota Aníbal. O jovem percebe que o pai é um miserável. Aníbal ofende Augusto. O vilão quase o agride. Renata impede. Augusto fala para Aníbal que não é bobo. O jovem despreza o pai. Aníbal sai sozinho. Augusto assegura para Renata que o jovem está mentindo. A mocinha diz que o vilão é um desalmado. Renata comenta que Augusto não soube administrar a situação. Ele admite que teve uma relação com Hortência. Renata crê que Aníbal só quer conhecer as suas raízes. A mocinha relembra a sua história. Renata diz para Augusto que Aníbal merece respeito. Ela reitera que o vilão agiu como um calhorda. Augusto assegura que Aníbal está enganado. Renata sugere que o vilão pense mais antes de agir. Augusto reage furioso e quebra tudo. Carina descobre que Jerônimo vai emprestar dinheiro para Lázaro. Ela celebra. Lázaro e Carina comentam que Jerônimo é muito melhor do que Augusto. Eles planejam a futura casa. Lázaro e Carina desejam ter vários filhos. Eles se beijam. Carlos conta para Matilde que uma enóloga vai chegar na fazenda. Ele comenta que Priscila irá ajudá-lo. Matilde crê que Carlos vai ter mais tempo livre e relembra que eles devem organizar o casamento. Ela diz que gostou dos ensinamentos de Elvira. Carlos tenta falar que namorou com Priscila. Matilde não deixa o noivo concluir o raciocínio. A empregada planeja a lua de mel. Carlos crê que Matilde vai gostar de Priscila. A empregada deseja a recuperação de Severino para que o casamento aconteça. Matilde admite que está ansiosa. Ela diz que Carlos a emociona. Matilde quase machuca o noivo. Renata alcança Aníbal. Ela pede para ele entrar no carro. O jovem tenta recusar a ajuda da mocinha. Renata insiste. Aníbal comenta que a mocinha já o ajudou. Renata relembra que o jovem precisa esperar o conserto da moto. Ela supõe que Aníbal não tem dinheiro. Ele diz à mocinha que sabe se virar. Renata oferece um emprego para Aníbal. Ele comenta que ela é amiga de Augusto. Renata fala para Aníbal que já se afastou do vilão. Ele descobre que Jerônimo não gosta de Augusto. Renata fala para Aníbal que também não conheceu o pai. Ela diz que nunca foi amada pela mãe. Renata fala para Aníbal que entende a dor da rejeição. Ela o emociona. Renata fala para Aníbal que eles podem ser amigos. Ele aceita a proposta dela. Aníbal diz que Renata é caridosa. Eles se identificam. Renata apoia Aníbal. Ele diz que não sabe cuidar de animais. Renata comenta que Aníbal pode aprender a fazer tudo. Roberta encontra Germano.
Ela devolve o paletó dele. Roberta diz que Germano não pode irritar a esposa. Ele percebe que poderá contar com ela. Germano supõe que Roberta tem namorado. Ela nega. Roberta fala para Germano que já foi casada com Matias. Ele reage surpreso. Germano diz que viu Matias e Adriana juntos. Renata insinua que a baixinha a roubou do bonitão. Ela informa para Germano que tem uma triste história de vida. Roberta comenta que sente sozinha e abandonada. Germano a convida para jantar. Ela aceita. Roberta comenta que Germano a faz bem. Os empregados carregam algumas caixas. Gonçalo chega na mansão. Regina fala para o marido que está doando os pertences de Josefina. Gonçalo sugere que a viúva reforme tudo. Ele fala para Regina que a empresa tem um novo sócio. A viúva conta para Gonçalo que está economizando. Ele supõe que Regina quer uma casa nova. Ela comenta que o ambiente está mais leve. Regina fala para Gonçalo que segue contente. Matias e Adriana debatem sobre o salário de Roberta. A baixinha insinua que a invejosa está se insinuando para Germano. Matias comenta que não vai interferir na situação. Adriana admite que sempre detestou Roberta. Augusto segue com ódio de Aníbal. Ele comenta que o jovem destruiu a sua imagem. Augusto percebe que Renata já não confia mais nele. Ele decide mudar de estratégia. Renata conta para Jerônimo que decidiu empregar Aníbal. O vingativo insinua que o jovem é ranzinza. Renata admite para Jerônimo que sentiu pena de Aníbal. Ela comunica ao marido que decidiu hospedar o jovem. Renata irrita Jerônimo. Ela insinua que ninguém cuida da égua. Jerônimo se opõe à presença de Aníbal. Ele comenta que não quer parentes de Augusto na fazenda. Renata fala para Jerônimo que também tem poder de decisão. Ela tenta obrigar o marido a apoiá-la. Jerônimo não muda de decisão. Renata relembra que não se opôs à presença de Marina. Ela exige igualdade. Renata deixa Jerônimo em uma saia justa. Ele bufa de ódio. Lázaro percebe que Ezequiel está tenso. Ele se aproxima do amigo. Lázaro aborda Ezequiel. O corno admite que está com um problema. Ezequiel fala para Lázaro que o seu mundo desmoronou. O corno comenta que precisa depor. Ezequiel deduz que Augusto suspeita dele. Lázaro sugere que o amigo se acalme. Ele crê que Augusto não desconfia do funcionário. Ezequiel segue com uma sensação ruim. Lázaro sugere que o amigo deixe a cruz do amor. Ezequiel comenta que não pode abandonar Augusto. Ele reitera que deve lealdade ao patrão. Inês visita Regina. Paulina as serve. Regina e Inês conversam sobre o centro. A viúva descobre que Constanza está se envolvendo demais com a bebê. Inês conta para Regina que a morena trata Amparo como uma filha. A viúva decide falar com a cunhada. Regina pensa em afastar Constanza do centro. Corina sente preguiça do choro de Amparo. Ela avisa que não vai alimentar a criança. Corina recebe a ligação de Leandro. Ela afirma que não aguenta mais a bebê. Corina comenta que só está pensando no dinheiro. Ela descobre que terá que ir ao manicômio. Renata e Manuela alimentam Aníbal. Ele enche a pança. Renata comenta que Manuela tem mãos de fada. Aníbal concorda. Ele pede a sobremesa. Manuela decide pegar mais comida. Augusto invade a fazenda. Jerônimo se revolta. Eles voltam a brigar. Renata esclarece que está com Aníbal. O jovem comenta que já não quer saber do pai. Aníbal revela que o vilão não queria o seu nascimento. O jovem revela que o crápula ordenou que Hortência realizasse um aborto. Renata se decepciona novamente com Augusto. Antônio visita Severino. O padre revela que está prestes a ter alta. Severino fala para Antônio que eles podem trabalhar juntos. O seminarista decide falar com os superiores. Severino fala para Antônio que Marina precisa ficar na casa paroquial até o nascimento dos bebês. O seminarista comenta que ajudará o padre. Augusto rebate as acusações de Aníbal. O jovem assegura que a avó não mentiu. Augusto comunica que era odiado pela mãe de Hortência. Renata não entende nada. Augusto comenta que queria levar Hortência para o interior.
Ele ressalta que a antiga sogra era controladora. Augusto deseja ligar para Hortência. Aníbal avisa que o vilão não pode perturbar a dama. Augusto comenta que o jovem o deixa em um beco sem saída. Aníbal reitera que ninguém quer saber do vilão. Jerônimo participa da briga. Augusto comenta que repensou graças a Renata. Ele promete escutar o filho. Renata sugere que Aníbal escute a versão de Augusto. Antônio conta para o superior que não há necessidade de outro sacerdote na cidade. Ele se resolve com a santidade. Jerônimo acomoda as visitas. Augusto chama Aníbal de rapaz. O jovem reitera que o pai é do mal. Augusto chama Aníbal de intransigente. Jerônimo sugere que o rival vá embora. Aníbal volta a desprezar Augusto. Renata conta para o vilão que entendeu o jovem. Ela sugere que os brigões conversem posteriormente. Jerônimo insinua que o inimigo está com a consciência pesada. Matilde e Carlos fofocam sobre o vilão. Augusto se aproxima. Matilde e Carlos creem que Renata ainda é amiga do vilão. A fofoqueira relembra ao noivo que Augusto ordenou que Ezequiel eliminasse Aurora. O vilão escuta. Augusto descobre que Aurora está viva. Ele comprova que Ezequiel o traiu. Aníbal revela que está esperando o conserto da moto. Jerônimo comenta que Augusto causa muitos problemas. Renata sugere que Aníbal relaxe. Ela comenta que ele precisa tomar uma decisão. Antônio vai ao quarto de Marina. Ela fala para ele que Jerônimo ligou. Antônio comenta que Marina pode continuar na casa paroquial. A médica admite que não gosta de ficar sozinha. Renata reitera para Aníbal que estará por perto. Ela sai do quarto dele. Josefina se reúne com Corina. A golpista comenta que Constanza está acreditando em tudo. Branca ri da desgraça da morena. Leandro avisa que Corina é a candidata ideal para a farsa. A golpista ressalta que sempre quis ser atriz. Josefina crê que Corina não vai querer expor a filha. A golpista informa que não é mãe de Amparo. Josefina e Branca deduzem que Leandro roubou a criança. Ele confirma. Regina exige que Constanza não se envolva com Amparo. A morena comenta que a bebê é especial. Regina insinua que Corina pode ir embora. Honório exige que a esposa escute a viúva. Regina comenta que Constanza não pode quebrar as regras do centro. Ela tenta afastar a morena da instituição. Constanza promete seguir as ordens de Regina. A viúva reage aliviada e decide partir. Honório leva Regina até a porta. Ele comenta que Constanza não deve se afeiçoar à criança. A morena deseja adotar um bebê. Honório fala para Constanza que já está velho. Ele se opõe à ideia. Honório fala para Constanza que vai dormir. Alzira percebe que Ezequiel está andando de um lado para o outro. Ela ressalta que o marido não tem nada a temer. Alzira coloca a filha no berço. Ela decide acompanhar Ezequiel. Ele informa que vai depor sozinho. Ezequiel exige que Alzira não apareça na delegacia. Ele grita com a esposa. Alzira relembra a Ezequiel que eles sempre se apoiaram. Ele cita a traição. Alzira crê que Ezequiel não a perdoou. Ele percebe que está descontrolado. Augusto procura o capanga. Ele dá ordens para o funcionário. Augusto decide dar um fim em Ezequiel. Ezequiel olha para a filha. Ele segura a criança. Ezequiel se declara para a filha. Ele insinua que a garota tem um péssimo pai. Ezequiel reitera que cometeu muitos erros. Ele sente vergonha de si mesmo. Ezequiel crê que os seus erros tiveram sérias consequências. Ele deduz que a vida o está cobrando. Alzira se aproxima. Ezequiel reitera que queria apagar o passado. Alzira escuta. Ezequiel comenta que quer ser outra pessoa. Alzira percebe que o marido está depressivo. Ezequiel não nota a presença da esposa. Ele comenta que já não aguenta mais. Ezequiel deseja desaparecer. Ele acaricia a filha. Alzira chora. Corina comenta que precisa ir embora. Leandro decide acompanhar a cúmplice. Branca e Josefina ficam sozinhas. A maluca teme que a história se complique devido ao fato de a bebê ter sido sequestrada. Josefina fala para Branca que elas vão denunciar Constanza e Regina pelo sequestro. As vilãs comentam que as rivais serão presas. Josefina comenta que Branca se parece com uma executiva.
Benjamin ressalta que a inauguração do restaurante está chegando. César planeja pedir Adriana em casamento durante o evento. Benjamin conta para o filho que fez um plano de saúde para ele. O idoso sugere que César realize alguns exames. O garotão não se opõe. Roberta comenta com Germano que o restaurante é agradável. Ele a informa que... Roberta revela que Gonçalo sempre priorizou Matias e Renata. Ela comenta que os demais a excluíram. Roberta informa Germano que não é perfeita. Ela comenta que ninguém acredita no seu arrependimento. Roberta fala para Germano que mudou. Ele a consola. Roberta comenta com Germano que precisa desabafar. Ela fala para ele que era manipulada por Josefina. Roberta comenta que todos a olham de cara feia. Germano acredita na mudança da invejosa. Roberta toca na mão do engravatado. Ela comenta que Germano será o seu aliado. Roberta sugere que o engravatado não ligue para a opinião alheia. Germano dá o voto de confiança para a invejosa. Eles brindam. Matias e Adriana chegam no mesmo restaurante. Eles encontram Roberta e Germano no local. Adriana insinua que a invejosa é rápida. Matias e a baixinha se aproximam. Germano é cordial com os jovens. Ele comenta que está comemorando um novo trabalho. Matias pergunta pela esposa de Germano. O engravatado revela que a parceira está viajando. Adriana deixa Roberta em uma saia justa. Germano chama os jovens para acompanhá-lo. Todos comem juntos. Hermínia retira a comida. Carlos conta para Aníbal que o conserto da moto vai demorar. Jerônimo comenta que o jovem pode passar mais tempo na fazenda. Aníbal revela que deixou uma mensagem para a mãe. Matilde o interroga. Aníbal foge das perguntas e vai para o quarto. Jerônimo e os demais fofocam. Matilde insinua que Aníbal não é filho de Augusto. Jerônimo discorda. Matilde insinua que Aníbal pode ser como Augusto. Renata não gosta do comentário e reitera que os filhos não devem pagar pelos erros dos pais. Matilde relembra que a patroa é filha de uma assassina. Ela se desculpa pelos comentários. Alzira liga para Carina. A odalisca sussurra. Alzira fala para Carina que precisa seguir Ezequiel. Ela pede a companhia da amiga na ida à delegacia. Carina decide acompanhar Alzira. A odalisca comenta que Ezequiel está agoniado. No dia seguinte, os pombinhos decidem sair. Matilde anuncia que Aníbal ainda está dormindo. Renata sugere que a empregada alimente o jovem. Carina e Alzira surgem na delegacia. Elas estranham a demora de Ezequiel. Alzira teme que o marido a repreenda. Carina a despreocupa. Aníbal fala para Matilde que o café estava uma delícia. Ela revela que os pombinhos saíram. Aníbal decide percorrer a fazenda. Augusto segue nervoso. Ele comenta que Renata não pode pensar mal dele. Augusto amaldiçoa Aníbal. O garoto sente dor. Ellison chega na fazenda. Ela aborda Aníbal. Eles se conhecem. Alzira relembra que Ezequiel saiu cedo. O profissional chama o corno para depor. Alzira comenta que o marido não deve demorar. A odalisca pede para usar o telefone. O profissional impede. Alzira e Carina decidem usar o telefone público. A costureira segura a luz. Alzira telefona para Augusto. Ela fala para ele que está procurando Ezequiel. Augusto conta para Alzira que o corno não está na fazenda. Ele informa que deu a manhã livre para Ezequiel. Jerônimo vence Renata. Ela comenta que o deixou ganhar. Eles descem dos cavalos. Jerônimo e Renata brincam pelo campo. Ele fala para ela que merece um prêmio. Renata inventa que a égua está fugindo. Ela corre para divertir Jerônimo. Ele a persegue. Renata e Jerônimo encontram o corpo de Ezequiel pendurado. Eles reagem chocados. Jerônimo acalma Renata. A mocinha pensa na família do corno. Jerônimo comenta que todos na fazenda ficarão tristes. Manuela recebe Ellison. Ela comenta que a neta chegou de surpresa. Manuela reitera que Ellison cresceu muito. Aníbal deseja que a adolescente fique muito tempo na fazenda. Manuela não gosta da aproximação. Ela decide ligar para o filho. Aníbal suspira por Ellison. O oficial comenta que não pode esperar Ezequiel. Ele insinua que o corno pode ser preso por desacato. Alzira promete ter uma conversa séria com Ezequiel. Carina e a amiga decidem ir embora. Alzira comenta que está com um péssimo pressentimento. Renata chega na fazenda aos prantos. Jerônimo também fica triste.
Todas as empregadas se alarmam. Jerônimo comenta que aconteceu uma tragédia. Todos se reúnem na sala. Lázaro exige saber o que aconteceu. Jerônimo revela que Ezequiel estava pendurado na árvore. Todos descobrem que o corno faleceu. Manuela fica inconsolável. Jerônimo pede para Carlos ligar para a polícia. Lázaro corre. Matilde comenta que o capataz e o corno sempre foram como irmãos. A empregada também deseja ver o corpo. Jerônimo apoia Renata. Ellison fala para Aníbal que os donos da fazenda chegaram aos prantos. Ele decide ver o que aconteceu. Ellison pede para Aníbal ficar com ela. O jovem revela que está de intruso na fazenda. Ellison conta para Aníbal que é controlada pelos pais. Ela informa que não é anorexa. Aníbal conta para Ellison que caiu da moto. Ela deseja dar uma volta com ele. Eles fazem um trato. Ellison comenta que Aníbal será uma excelente companhia. Carlos informa que já acionou as autoridades. Matilde comenta que Ezequiel amava os filhos. Ela não crê que o corno optou pela saída mais fácil. Carlos comenta que a depressão acaba com as pessoas. Renata sugere que as empregadas não vejam o corpo. Manuela reitera que precisa ver para crer. Jerônimo pensa em ligar para Alzira. Matilde revela que Carina e Aldalisca estão na delegacia. Jerônimo decide dar a notícia pessoalmente. Carlos prepara Manuela e Matilde para a despedida. Honório descobre que Roberta e Germano jantaram juntos. Adriana comenta que a invejosa detestou a presença dela. Constanza insinua que Roberta nunca vai mudar. Honório admite que o sócio tem uma má fama. O empresário comenta que não põe as mãos no fogo por Germano. Honório relembra que a esposa do engravatado já descobriu vários casos de infidelidade. Ele diz que a parceira de Germano é a dona de todo o dinheiro. Adriana deduz que Roberta desconhece a informação. Constanza comenta que a invejosa pode causar uma grande desgraça. Roberta vai à sala de Germano. Eles comentam que estão com vontade de trabalhar. Roberta se oferece para servir Germano. Ignorar a mãe. Josefina exige que Roberta obedeça. A invejosa comunica que começou a trabalhar na empresa. Germano crê que Roberta estava falando com um pretendente. Ela inventa que dispensou o rapaz. Germano elogia a beleza de Roberta. Ela inventa que adorou o relógio. Josefina diz que Roberta não pode abandoná-la. Ela decide agir. Leandro pergunta se a víbora conseguiu dinheiro. Josefina diz que vai precisar de ajuda. Isidro recebe os documentos de Roberta e Regina, entre eles as digitais. O advogado fala para o ancião que a viúva quer dar herança para a invejosa o quanto antes. Isidro começa a suspeitar da situação. Josefina diz a Leandro que precisa confrontar a Roberta pessoalmente. Ele comenta que a prisão não é um hotel. Leandro teme que Josefina não regresse. Ela o informa que eles não têm saída. Leandro decide facilitar para Josefina, mas impõe condições. Lázaro e Matilde veem o cadáver. O capataz diz que o amigo estava estranho e nervoso. Lázaro e Carlos sentem pena de Alzira. Manuela deseja que a alma de Ezequiel descanse em paz. Lázaro se sente mal por não ter ajudado o amigo. O capataz promete investigar o que aconteceu. Renata e Jerônimo visitam Alzira. A odalisca percebe a aflição dos patrões. Jerônimo e Renata admitem que tem uma péssima notícia. Alzira exige descobrir a verdade. Jerônimo e Renata ficam com as bocas secas. Alzira crê que o marido sofreu um acidente. Renata a desmente. Alzira pensa que Ezequiel fugiu. Carina volta a cuidar da afilhada. Alzira comenta que ouviu o desabafo do marido. Ela reitera que Ezequiel queria desaparecer. Renata não consegue controlar Alzira. A odalisca grita muito. Jerônimo revela para Alzira que Ezequiel está morto. Ela quase desmaia. Alzira nega a realidade. Ela comenta que conversou com o marido há pouco tempo. Alzira ataca Jerônimo. Renata assegura. Alzira crê que os patrões estão mentindo. Carina lamenta a partida do amigo. Alzira desaba com Jerônimo. O peão conta para Augusto que Ezequiel tirou a própria vida. O vilão finge surpresa. Augusto decide sair. Jerônimo fala para Alzira que Ezequiel decidiu o próprio destino. Ela tenta sair de casa. Renata comenta que Alzira precisa pensar nos filhos. A odalisca não sabe o que falar para o filho. Paulinho chega. Ele comenta que já soube da notícia.
Paulinho crê que é uma brincadeira de mau gosto. Alzira revela para o filho que Ezequiel está no céu. Ela agarra o pequeno. Paulinho pede para Alzira não chorar. Ele promete cuidar da mãe. Alzira e Paulinho trocam declarações. Karina não contém as lágrimas. Augusto dirige. Ele sorri. Augusto tem uma lembrança. No passado, Medeiros pede ajuda com a caminhonete. Ezequiel desce do carro para ajudar o colega. Medeiros faz o corno desmaiar. Ele arrasta Ezequiel. Augusto assiste tudo. Medeiros coloca Ezequiel no carro. Ele acelera. Na atualidade, Augusto continua sorrindo. No passado, Ezequiel acorda em cima de um cavalo. Augusto comenta que o funcionário é um covarde. Ezequiel demonstra o seu desprezo para o vilão. Augusto comenta que a honestidade não serve para nada. Ele ressalta que vai manchar a imagem de Ezequiel. Augusto prepara a simulação do crime. Ele comenta que Ezequiel vai partir no lugar de Aurora. O corno roga pela piedade do patrão. Augusto esclarece que Ezequiel não tem perdão. Eles trocam ofensas. Ezequiel humilha Augusto. O vilão não liga para as ofensas. Augusto se despede de Ezequiel para sempre. Na atualidade, o vilão comenta que se livra de todos os inimigos. Augusto finge uma grande tristeza. Lázaro percebe que o vilão está sendo falso. Augusto inventa que adorava o funcionário. Benjamin e o médico enganam César. O garotão comenta que está com pressa. César revela que precisa acertar vários detalhes do restaurante. O doutor fala para o garotão que os exames serão rápidos. Benjamin fica sozinho. Augusto finge que está inconsolável. Matilde, Manuela e Lázaro não aceitam a desgraça. O capataz comenta que o corno não queria depor. Augusto ressalta que o depoimento influenciou na decisão de Ezequiel. Ele admite que conhece um segredo do funcionário. Matilde e Manuela pedem mais detalhes. Augusto decide abrir o jogo. Ele revela que Ezequiel já esteve na cadeia. Manuela e Carlos ficam incrédulos. Augusto revela que Ezequiel cometeu um crime há vários anos. Lázaro e Matilde relembram a juventude. Augusto comenta que Ezequiel escondeu a verdade de todos. O vilão revela que o corno foi pego roubando. Lázaro volta a desconfiar da história. Ele quase fuzila Augusto com um olhar. Karina tenta consolar Paulinho. Ele deduz que nunca mais vai ver o pai e segue arrasado. Karina comenta que Ezequiel cuidará de Paulinho do céu. O garoto lamenta por não poder conversar com o pai. Karina sugere que Paulinho reze por Ezequiel. Eles entram em oração. Karina e Paulinho desejam que a alma de Ezequiel tenha paz. Eles pedem para o falecido cuidar de Alzira. Karina e Paulinho fazem o sinal da cruz. Ela o abraça. Alzira chega no bosque. Ela segue em surto. Alzira exige ver Ezequiel. Ela observa o defunto. Lázaro segura Alzira. Ela não entende a atitude do marido. Lázaro não consegue acalmar Alzira. Ela comenta que Ezequiel cometeu a maior das loucuras. Matilde e Alzira tentam encontrar uma explicação para o ocorrido. Manuela planeja revelar a verdade para Odalisca. Lázaro impede. Ele anuncia para Alzira que Ezequiel já foi preso. Ela reage abismada. Augusto sugere que Alzira confirme a veracidade da história. Jerônimo confessa que também sabia da verdade, pois Ezequiel o procurou para falar que estava com medo do passado vir à tona após o depoimento. Ele revela que o corno foi preso por roubo. Augusto comenta que o assalto foi em uma loja, reiterando que Ezequiel roubou para ter o que comer. Carlos pergunta o motivo do vilão ter contratado o corno. Augusto comunica que acredita na mudança das pessoas. Alzira segue aérea. Aníbal conta a sua história para Ellison. Ela sugere que ele processe Augusto. Aníbal fala para Ellison que não é interesseiro. Ela insinua que ele pode garantir o futuro caso ganhe uma fortuna do pai biológico. Jerônimo se arrepende por ter citado Ezequiel durante o seu depoimento. Augusto aproveita a deixa e tenta apurar se o corno sabia que Álvaro estava vivo. Jerônimo responsabiliza o rival pela queixa, relembrando que só precisou depor pois o inimigo o acusou. Os fazendeiros discutem. Renata intervém. Ela exige que respeitem a dor de Alzira. Odalisca percebe que não conhecia Ezequiel. Ela comenta que o falecido não confiava nela.
Renata ressalta que Ezequiel sentia vergonha do passado. Alzira comenta que não vai perdoar o marido. Carlos crê que Ezequiel não queria magoar a esposa. Alzira anuncia que apoiaria o marido. Ela comenta que Ezequiel tinha a consciência suja. Todos seguem com pena de Alzira. Matias e Honório conversam. Um empresário confessa que não gosta da aproximação de Germano e Roberta. Honório e Matias comentam que a invejosa não tem escrúpulos. O bonitão pensa em alertar Roberta. Honório informa Matias que eles precisam abrir os olhos de Gonçalo. Os empresários decidem procurar o ricaço. Germano se adianta. O engravatado conta para os sócios que convidou Roberta para jantar. Germano revela para Gonçalo que foi visto por Matias e Adriana. O ricaço não se importa com a situação. Germano reitera que só queria apoiar a Roberta. Ele comenta que a invejosa se sente deslocada. Germano fala para Gonçalo que Roberta é sensível. Ele sugere que o ricaço dê uma segunda oportunidade para a filha. Germano fala para Gonçalo que vê Roberta como uma garota indefesa. O ricaço acredita no sócio. Regina fala para Inês que já alertou Constanza. A mãe de André teme que a morena sinta a raiva dela. Regina e Inês comentam que Constanza não pode se envolver com os bebês do centro. O telefone toca. Regina comenta que a amiga precisa atender a primeira ligação da fundação. Aqui ninguém se rende. Inês atende o telefone. Constanza e Corina cozinham. A golpista inventa que quer ser cozinheira. Constanza comenta que Corina pode ganhar a vida cozinhando. A golpista revela que precisa pagar o aluguel do quarto. Constanza decide emprestar dinheiro para Corina. A golpista banca a digna. Constanza promete a Corina que vai esconder a verdade de Inês. A golpista comenta que a morena é um anjo. César sai do exame. Ele questiona o médico. César supõe que tem algo errado. Ele fala para o médico que não é bobo. César pergunta se há algo em seu cérebro. Ele exige saber a verdade. O médico admite que está em uma situação difícil. O doutor comenta que prometeu discrição a Benjamin. César se prepara para a notícia. O doutor pede para o garotão procurá-lo no dia seguinte sem a presença de Benjamin. Gonçalo fala para Matias e Honório que Germano contou tudo sobre o jantar. O ricaço reitera que o engravatado quis integrar Roberta na empresa. Matias e Honório asseguram que Germano não tem bons antecedentes. O ricaço decide confiar no engravatado. Honório e Matias não conseguem colocar Gonçalo contra Germano. O ricaço comenta que o engravatado faz Roberta se sentir protegida e aceita. Matias comenta que ninguém queria a presença da invejosa na empresa. Gonçalo exige que os demais não pensem mal de Roberta. Honório e Matias desistem das especulações. Jerônimo comenta que todos devem se arrumar para o velório. O fazendeiro e Renata conhecem Ellison. Manuela se desculpa pela inconveniência e fala para a mocinha que a adolescente ficará uma temporada na fazenda. Renata não se opõe e dá as boas-vindas para Ellison. Matilde decide pegar uma roupa para Lázaro. Renata comenta que Karina também precisa de roupas, pois está o dia inteiro com Alzira e Paulinho. Carlos anuncia que precisa buscar Priscila no aeroporto. Renata estranha e deduz que uma confusão vai se armar. Augusto paga Medeiros. Ele comenta que quer o capanga ao seu lado. Augusto anuncia que Medeiros será o novo capataz da Cruz do Amor, mas pede para o cúmplice esperar mais um tempo. Eles riem de Ezequiel. Karina se oferece para arrumar a sala. Alzira segue fria. Karina comenta que a amiga precisa tomar várias decisões. Alzira ressalta que está com ódio de Ezequiel. Ela admite que segue magoada. Alzira comenta que estava casada com um desconhecido. Ela relembra o desabafo do marido. Alzira comenta que Ezequiel a traiu na pior maneira. Karina sugere que a amiga não julgue o morto. Alzira lamenta por não poder confrontar Ezequiel. Ela o chama de miserável. Augusto liga para Roberta. Ela comenta que o vilão se esqueceu dela. Augusto pede para Roberta ligar para Renata e delatar Ezequiel. A invejosa não entende nada. Roberta descobre que Ezequiel morreu. Ela supõe que o vilão matou o corno. Augusto esclarece que Ezequiel tirou a própria vida. Ele comenta que Roberta deve manchar a imagem do corno. A invejosa percebe que Augusto é capaz de tudo para conseguir o que quer. Roberta fala para Beth que vai almoçar em casa. Ela entra no elevador.
Adriana insinua que Matias tem motivos para pensar mal de Roberta. Ela sugere que o bonitão esqueça a situação. Matias não acredita na mudança de Germano e Roberta. Josefina surpreende a invejosa no estacionamento. A víbora reitera que seguirá controlando a filha. Carlos espera Priscila. Ela aparece e pula em cima dele. Carlos é gentil com Priscila. Ele exalta a beleza dela. Priscila comenta que sentiu saudade de Carlos. Ela reitera que o adora. Carlos promete a Priscila que tudo voltará a ser como antes. Roberta não entende como Josefina saiu do manicômio. A víbora reitera que sempre ganha aliados. Josefina conta para Roberta que está sendo vigiada por Leandro. A invejosa anuncia que quer focar na própria vida. Josefina exige ser a prioridade de Roberta. Ela deixa claro que a filha nunca vai se livrar dela. Josefina exige mais dinheiro. Roberta reitera que não está à mercê da mãe. A invejosa fala para Josefina que tem ocupações. Roberta sugere que a mãe fique com todo o dinheiro de uma vez. Josefina teme ser extorquida. A víbora comenta que precisa manter Leandro à sua disposição. Josefina deseja entrar na mansão. Roberta impede, comentando que os pais postiços a estão esperando para o almoço. Josefina reitera que não liga para Gonçalo e Regina. Ela tortura Roberta. A invejosa sai do carro. Começa o velório de Ezequiel. Todos dão os pêsames para Alzira. Ela se aproxima do caixão. Karina sugere que Alzira não veja o corpo novamente. Aldalisca relembra que Álvaro simulou a morte. Alzira pede para Lázaro abrir o caixão. Ele a obedece. Alzira passa mal ao rever Ezequiel. Paulinho vira a cara. Antônio chega no velório. Ele cumprimenta Manuela. Antônio deseja falar com Alzira. Karina crê que o seminarista vai celebrar a missa. Ele comenta que já procurou outro padre. Manuela sugere que Antônio inicie o rosário. Ele conhece Alzira. Ela permite que Antônio inicie o rosário. Todos se organizam para a oração. Renata e Jerônimo aparecem. A fazendeira volta a apoiar Alzira. Todos rezam juntos. Alzira não consegue parar de chorar. Ela sai da sala. Renata a persegue. Alzira entra no quarto. Ela olha para a cama. Renata alcança Alzira. A mocinha sugere que a amiga coloque as emoções para fora. Alzira admite que não chora de tristeza. Ela segue furiosa e desiludida. Renata relembra que Alzira amava Ezequiel. Aldalisca comunica que foi feita de boba. Alzira percebe que Ezequiel não era nada confiável. Renata relembra que também foi enganada. Ela esclarece para Alzira que a verdade dói. Aldalisca detona a raça masculina. Alzira anuncia que não voltará a confiar em ninguém. Renata comenta que também já foi traída por Josefina e Roberta. Ela fala para Alzira que recebeu amor incondicional de Gonçalo. Aldalisca comenta que ninguém a protege. Renata sugere que Alzira recupere a fé. Ela assegura para a amiga que a tempestade vai passar. Renata insinua que Alzira voltará a se apaixonar. Elas dão um caloroso abraço. Regina e Gonçalo organizam a cerimônia civil. A viúva deseja que a comemoração seja intimista. Gonçalo fala para Regina que quer convidar Germano e a esposa. Ela inclui o engravatado na lista. Gonçalo conta para a esposa que Germano apoia Roberta. Ele comenta que a invejosa se sente mal na empresa. Regina deseja conhecer Germano para agradecê-lo pessoalmente pelo trato com a invejosa. Roberta chega. Ela fala para Regina que irá para o quarto. Gonçalo fica sozinho na sala. Josefina fala para Leandro que já foi dona da mansão. Ela comenta que Regina a roubou tudo. Os empregados jogam as roupas de Josefina no lixo. A víbora vê tudo. Josefina percebe que as suas roupas vão para o lixo. Paulina comenta que também detestava a víbora. Josefina fica louca de ódio. Roberta coloca o dinheiro em uma caixa. Ela guarda o resto do montante na gaveta. Renata e Alzira voltam para a sala. Augusto aparece. Ele surge com uma grande coroa de flores. Augusto promete velar pelo futuro de Alzira. Ele ressalta que ela não está sozinha. Augusto comenta que vai se dedicar à educação dos filhos de Alzira. Ele avisa que seguirá pagando o salário de Ezequiel. Augusto dá uma pensão vitalícia para Alzira. Diante de todos, Jerônimo expõe a hipocrisia do rival. Ele insinua que o inimigo só quer se amostrar. Renata acredita nas boas intenções de Augusto. O vilão não rebate Jerônimo. Augusto ganha a admiração dos presentes.
Alzira abraça o caixão. Antônio comenta que Paulinho precisa ser forte. Roberta desce com a caixa. Ela é flagrada pelos pais postiços. Roberta inventa que precisa dar um presente para Selena. A invejosa relata que a amiga está com pressa. Gonçalo decide ir ao escritório. Regina estranha o comportamento de Roberta. Leandro e Josefina comentam que a invejosa está demorando. Roberta aparece. Ela entrega a caixa para Josefina. Paulina vê tudo. Josefina comunica a Roberta que vai procurá-la mais vezes. Ela irrita a filha.